Muito bem, prezados, este é um dos temas mais importantes do processo penal, que trata da competência em matéria criminal. Nós temos um tema completamente recortado pela jurisprudência, por isso é muito importante que nós, com muita tranquilidade, façamos as associações corretas dos textos legais com a jurisprudência. Esse é um tema que muito possivelmente frequentará a sua prova e também bem possível de que a resposta seja extraída de um enunciado sumular. Para facilitar um pouco mais o seu estudo, embora você já tenha recebido o e-book de prática penal com essa lição escrita, tudo muito bem organizado ali, ainda criei um facilitador um pouco mais interativo para que você possa ganhar velocidade na hora do estudo. Tudo vai acontecer ao toque do seu clique. Você vai fazer o download do arquivo que está abaixo desse vídeo e vai navegar dentro dele, exatamente para que possa ter um contato com todas as súmulas, e são muitas. Aí depois sim, com muita tranquilidade, fazer as anotações que se fizerem necessárias. Vejam só, esse é o arquivo. Competência penal. Doutores, existem 3 espécies de competência, é melhor que se diga 3 critérios para definição da competência. Ratione materia, ratione persone, ratione loci. Nós vamos definir a competência por um critério material, ou seja, levando em consideração a natureza da infração penal, pelo critério pessoal, levando em consideração o agente que praticou o crime, não se trata de um privilégio, e sim só privilégio pessoal, e sim o resguardo da posição que ocupa aquela pessoa, e também um critério territorial. 3 perguntas que representam bem esses critérios são: que, quem, onde. Que crime foi praticado, quem praticou esse crime e onde esse agente deverá ser processado. É importante que nós tenhamos muito bem em mente a espécie de competência que nós estamos, se absoluta ou se relativa. Isso vai fazer toda a diferença na hora de apontar que tipo de nulidade nós temos. 2 delas são absolutas, as que dizem respeito à natureza da infração penal e à pessoa. E isso faz todo o sentido. Você não pode processar o crime de moeda falsa na Justiça Estadual, não há interesse da União para a Justiça Estadual processar, é só a Justiça Federal que pode processar. Você não pode processar um deputado federal perante um juiz estadual ou mesmo um tribunal local. Ele tem o seu foro originariamente definido pela Constituição para o STF. Agora, no que diz respeito ao local, essa competência será relativa. Doutores, se nós não alegarmos no momento oportuno, e o momento oportuno é o primeiro local de fala, ou seja, na resposta à acusação, ela vai se prorrogar. Então perceba, quando envolver o interesse público, natureza da infração penal e as peculiaridades do agente que praticou o crime, nós não vamos ter prorrogação de competência, ou seja, os autos não vão ficar lá mesmo. Agora, quando o interesse é mais prevalente das partes, o prejuízo é meu de ter que ficar viajando para uma comarca que, de regra, não seria competente. Eu é que vou ter que viajar. Então pode se prorrogar se eu não alegar no momento oportuno, primeiro momento de manifestação. É presumida a competência absoluta e no que diz respeito à competência relativa, ela vai ter que ser comprovada sob pena de preclusão. No que diz respeito ao critério territorial, primeiro critério, ratione loci, as regras são estabelecidas pelos artigos 70, 71, 72, 73, 75 e 83 do Código de Processo Penal. O artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece a regra geral de competência no que diz respeito ao critério do local. Então veja, 70
Ali. Competência pelo local da infração penal. Ali diz claramente: a competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Consumar. Eu vou para o meu Código de Processo Penal onde eu possa marcar. Código de Processo Penal. Veja lá, ó. 70. Eu sugiro que você marque aí, ó. Competência pelo lugar da infração. Se consumar a infração penal. Doutores, saibam que aqui, comumente, a doutrina e também os professores afirmam que se adota a teoria do resultado. Teoria do resultado, com que eu tenho muita dificuldade de concordar. Por quê? Quando nós estudamos as teorias, verificamos atividade, resultado e ubiquidade. A teoria da atividade leva em consideração o local da conduta. A teoria do resultado leva em consideração o local do resultado. E a teoria da ubiquidade, chamada de mista, unidade eclética, leva em consideração tanto da conduta quanto do resultado. Quando aparece a expressão em que se consumar a infração penal, muita gente faz uma leitura que o local de consumação é no resultado. E eu te pergunto, você que estudou comigo os momentos consumativos, lá na aula de tentativa e consumação, pode concordar com isso? Doutores, no e-book de prática penal que está na sua mão aí, você já leu? Eu coloquei, pincei o que já estava lá na lição 3, 4, não sei onde é que andava aquilo. Pincei de lá e trouxe para cá. Momentos consumativos, diversas infrações penais. Em que momento se dá a consumação de um crime material? Produção do resultado naturalístico. Então pensa, a conduta foi em Porto Alegre, o resultado naturalístico foi em Canoas. Onde é que aconteceu o resultado naturalístico? Canoas. Resultado. Agora vamos pensar, em que momento se dá a consumação de um crime formal? Vamos pensar extorsão mediante sequestro. Ele sequestrou a vítima, levou para o cativeiro. Em que momento se dá a consumação? Quando as palavras exigentes saem da boca. Nós queremos 10 milhões para devolver seu filho. Está consumado, independentemente se ele vai receber ou não a vantagem patrimonial pretendida. Concussão, o agente público que exige uma vantagem a pretexto de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Em que momento se consuma? Quando as palavras saem pela boca. Em que momento se consuma um crime de mera conduta, porte ilegal de arma? Quando mete o pé para fora do portão sem autorização da Polícia Federal, chamada porte de arma. Então, prezados, independentemente do nome da teoria que nós vamos adotar, na minha concepção seria ubiquidade, independentemente do nome da teoria que nós vamos adotar, você só precisa ter isso marcado no seu código. Local da consumação. Essa é a regra, 70 caput. Agora veja, o 70 tem parágrafos. Se iniciada a execução no território nacional, a infração se consumar fora dele, a competência será determinada pelo lugar em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Quando o último ato de execução for praticado fora do território nacional, será competente o juiz do lugar em que o crime, embora parcialmente, tenha produzido ou devia produzir seu resultado. Quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição, por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de duas ou mais jurisdições, isso é comum nas cidades do interior. No final das contas, a gente nem sabe onde é que se anda mais. Tá, mas vem cá, isso aqui é... Nós estamos em Lagoa Vermelha, nós estamos na cidade do lado. É isso. É isso. Essas confusões nós temos nos nossos rincões brasileiros aí, os cântaros. Então isso aqui é muito comum no 70 parágrafo 1º. Além disso, quando incerto o limite territorial entre duas ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido infração penal, consumado ou tentado nas divisas de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. E vai olhando. Prevenção apareceu uma vez já. 71. Tratando-se de infração continuada ou permanente, nós já sabemos que é um crime continuado. Crime continuado é uma sequência de crimes da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, modo de execução, lá na aplicação da pena, o juiz considera como se ele tivesse praticado por uma ficção jurídica um único crime, aplica a pena de um crime só exasperada de 1/6 a 2/3. Então, tranquilo, ele praticou um monte de crimes, certo? Um monte de crimes. É o caso ali. E crime permanente a gente já sabe o que é. Se consuma com a conduta e o resultado se prolonga, se protrai, se arrasta no tempo por decisão do agente. Cárcere privado. Meteu a vítima lá enquanto estivesse consumando. Agora pode acontecer o seguinte. Aí você vai dizer, tá, mas se é um cárcere privado, a casa tá parada lá. Será? Será que num cárcere privado
Será que numa extorsão mediante sequestro é sempre a vítima cravada dentro de uma casa? Não, doutores, claro que não. É possível que nós tenhamos um cativeiro itinerante. O sujeito está mudando a vítima de local a toda hora. Exatamente quando sente que a polícia pode chegar lá, já muda o local. Mete no motorhome, por exemplo, e fica rodando. É isso. Então, crime continuado ou crime permanente, diz o 71, firmar-se-á pela prevenção. Tudo bem. Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo domicílio ou residência do réu. Se o réu tiver mais de uma residência, firmar-se-á pela prevenção. Se o réu não tiver a residência certa ou for ignorado o seu paradeiro, será competente o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Agora veja que interessante nos crimes de ação penal privada. Ó. Nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir. Então ele tem o direito de escolha. O foro do domicílio, ou da residência do réu, ou, quando conhecido, o lugar da infração. Muito bem. Racione matéria, por enquanto não me interessa. Estou pulando por ele e estou indo para a distribuição. A precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Aqui no Foro Central de Porto Alegre, nós temos muitas varas criminais. E tem que ser. Por quê? Porque uma não daria conta minimamente dos órgãos policiais. Só para os senhores terem ideia, nós temos 22 delegacias distritais, 2 especializadas, idoso e mulher. E ainda todos os órgãos especializados, o DEIC, DECA, DENARC, muitos órgãos. Então nós temos muitas varas criminais. Como é que funciona isso? Funciona, nos foros regionais também temos mais de um juiz criminal. Funciona que os inspetores vão chegando todos os dias para trazer inquérito, todos os dias. Então vai no setor chamado distribuição. Ali é cadastrado num sistema, já no sistema Temis já é cadastrado o inquérito policial que já vai receber do próprio sistema um número de processo. E o próprio sistema faz a distribuição. Para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, oitava, décima primeira vara. E depois vem mais uma sequência, uma leva. É isso. Então ali está a competência por distribuição. Agora veja só, vários dispositivos falaram em prevenção, 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 prevenção. Veja só, prevenção. Competência por prevenção. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que concorrendo 2 ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida, a este relativa ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa. O que acontece? A polícia faz um pedido de busca e um dos juízes despacha o pedido de busca concedendo a busca. Pedido de medida cautelar diversa da prisão, pedido de prisão, interceptação telefônica, muito comum. Aquele juiz se tornou prevento para processar aquele sujeito. Muito bem. Agora vejam só. Existem 4 exceções importantes que não vai levar em consideração o local da consumação, e sim outro lugar. Veja lá. Primeiro deles, crime doloso contra a vida. Doutores, o sujeito tomou uns tiros na comarca de Santos. Foi internado em São Paulo, onde ele morreu. Pergunta-se, a competência será da comarca de Santos ou de São Paulo? Tomou uns tiros no interior do Rio Grande do Sul. Tomou uns tiros em Cerro Largo. Veio às pressas internado para Porto Alegre, no Hospital de Pronto-Socorro, e morreu aqui. O júri vai ser em Cerro Largo ou será em Porto Alegre? Se você disser que será no local em que ele morreu, como quer o Código de Processo Penal 70 caput, nós vamos começar a não ter mais júri no interior. E me diz, a realização do júri no local onde o sujeito morreu serve também ou não serve para apaziguar o meio social? Para acabar com a sensação de impunidade? Aqui pode matar, que está tudo bem. Porque eles não assistiram, a população não assistiu à condenação do sujeito. Então, por isso, a jurisprudência do STF e da STJ se firmou pelo local da conduta. Veja, o que vai acontecer nesse arquivo que está na sua frente é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Você vai clicar e ele vai abrir. STF. O que diz ali? Crime plurilocal. Disse do crime plurilocal aquele que atinge mais de uma comarca. Foi o que aconteceu.
ele tomou uns tiros em Santos e morreu em São Paulo. Plurilocal, mais de um local. Possibilidade excepcional de deslocamento, a competência para foro diverso local em que se deu a consumação. Beleza, tá aí o STF atestando que vai ser no local da conduta. Muito bem. E o STJ? O STJ vai ter uma decisão análoga. Nos termos do artigo 70 do CPP, a competência para processamento e julgamento da causa será de regra determinada para o local em que se consumou a infração. Todavia, a jurisprudência tem admitido exceções dessa regra nas hipóteses com resultado morte ocorrer em local diverso daquele. Então, o STJ está indo pelo mesmo caminho, crimes dolosos contra a vida. A minha próxima exceção estará no juizado especial criminal, aquele que processa infrações de menor potencial ofensivo. O artigo 63 dirá que a competência do JCRIM será pelo local em que foi praticada a infração penal. Veja lá, local em que foi praticada. Aqui, jurisprudência e doutrina discutem que teoria seria essa, seria a teoria da atividade, da ubiquidade, do que afinal. Não me interessa para uma prova prático-profissional. Só preciso saber, local em que foi praticada a infração de menor potencial ofensivo. Muito bem. Atos infracionais. Nos atos infracionais, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que será competente o juizado de infância e juventude do local da prática do ato infracional. A competência será determinada. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do local da ação ou omissão. Não disse consumação nem resultado. Foi ação ou omissão. Por fim, crimes falitários ou falimentares. Crimes de falência. Aqui, os senhores verão que não é local da consumação, não é local da atividade, não é local de coisa nenhuma. É local da decretação da falência. Então veja lá, ó. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência. Consta de repressão judicial, homologado o plano de recuperação. Então, não é nem uma coisa nem outra. Local da decretação da falência. Bacana, não é? Muito bem. Aí estão as exceções. Senhores, aqui nós temos uma jurisprudência que se encaixa dentro desse critério ratione loci. Ratione loci. Você escreve com C, pronuncia com T. Quando você escreve com T, pronuncia com C. Né? Ratione, loci, loci. Beleza. Nossa prova não é de pronúncia, nossa prova é de escrita. E ainda assim, você certamente não precisa escrever. Critério ratione loci, critério ratione mater, não precisa. Precisa acertar. Vem cá, vai ser processado onde? Deixa eu te perguntar. Você abriu, né? Os exercícios que eu coloquei ali ao longo da lição. Né? Ali tem desse mesmo jeito. Você clica, a coisa já acontece. Tranquilo. Então você tem que abrir para entender como é que a banca pergunta. Doutores, quem já fez curso em outro lugar, comigo inclusive, alguma vez foi assim, as coisas completamente funcionando na sua mão, na hora certa, do jeito certo? Então não perde a oportunidade, não perde a oportunidade. Tá dando trabalho? Um trabalho danado para fazer a coisa acontecer. Para mim e para ti. Então vamos fazer valer e vamos colocar no nosso currículo, no meu e teu, a aprovação pelo exame final. Esta foi uma pequena parte de uma de minhas aulas. Se você quiser assistir a todo o conteúdo, entre em daviandré.com.br e escolhe alguns dos cursos que já estão à sua disposição. Se você gostou, dá um curtir, compartilha com seus amigos, que nós vamos nos encontrar mais vezes da mesma forma. Um grande abraço, até a próxima.